Olá, meu querido, minha querida, que Deus te abençoe ricamente. É um prazer muito grande estar chegando até você com esse treinamento que com certeza vai abençoar de uma maneira muitíssimo especial a sua vida. Você pode estar garantindo, quem sabe, a salvação de toda a sua casa, dos seus amigos, porque a partir de agora você vai estar em condições de ajudar essas pessoas. Você vai poder mostrar para elas a importância de estarmos na presença do Senhor Jesus Cristo, né? E hoje nós vamos falar sobre a principal mensagem de Cristo. A gente já falou muito sobre esse assunto aqui, mas é fundamental que você, que você conheça, que você saiba explicar, que você tenha um entendimento mais profundo acerca da graça de Deus, do perdão de Deus, porque é pela graça que nós somos salvos mediante a fé. Então, o caminho que nos conduz à presença de Deus, ao perdão dos nossos pecados, tem que passar pela graça, através de Jesus. Jesus morreu para que nós pudéssemos ser salvos pela graça mediante a fé. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, tá? A salvação somente pode acontecer pela fé, sabe? Não tem jeito de você ser salvo por obras, não tem jeito de você encontrar outro caminho. Tem que ser através da fé. Isso tem que ficar firme na sua cabeça. Você tem que estar sempre guardando essa revelação no teu coração. Salvação exclusivamente pela fé. Salvação somente pela fé. Salvação unicamente pela fé. E você quer uma grande prova disso? O que eu vou te ensinar aqui agora, depois você vai poder ensinar para muitas outras pessoas que você vai orientar no futuro. Você quer uma prova de que salvação só depende da fé? Vamos lá, a grande prova. Vamos ler Lucas capítulo 23, versículos 42 e 43. Lucas capítulo 23, versículos 42 e 43. Esses dois versículos falam daquela ocasião em que o Senhor Jesus foi pregado na cruz. E a gente sabe que Jesus foi pregado entre dois ladrões. Havia dois ladrões sendo crucificados ao lado de Jesus, né? Um à sua direita e outro à sua esquerda. Um deles entregou-se para Jesus. Um deles disse: Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou seja, ele reconheceu que Jesus Cristo é o Senhor. E teve um encontro com a pessoa de Jesus ali, nos seus momentos derradeiros. Ele estava morrendo na cruz, sendo crucificado por ser considerado um malfeitor. Ele era um ladrão, ele era um assaltante. Então, vamos ler o que está escrito em Lucas capítulo 23, versículos 42 e 43. Vamos para a Bíblia, irmãos, vamos para a palavra. A palavra de Deus é a única revelação infalível de Deus. Tá? Então vamos lá. Está escrito assim: então, dirigindo-se a Jesus, rogou-lhe. Esse ladrão que se salvou, né? Olhou para Jesus e rogou-lhe: Jesus, lembra-te de mim quando entrardes no teu reino. Versículo 43. E Jesus lhe assegurou: com toda certeza te garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu queria destacar a forma contundente como Jesus deixou clara a salvação desse ladrão.
desse assaltante que reconheceu o senhorio de Jesus. Ele disse, olha, com toda certeza eu te garanto. Ou seja, a morte de Jesus era a garantia de que aquele homem, mesmo sendo um malfeitor, mesmo sendo um ladrão, mesmo estando ali naquela agonia, naquele sofrimento, por merecer ser castigado, afinal ele era um assaltante, era ladrão, Jesus disse, eu te garanto. Olha só que como Jesus é contundente na sua fala. Ele diz, com toda certeza eu te garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você está entendendo? Aqui está a grande prova do que nós estamos ensinando para você. Salvação unicamente pela fé, somente pela fé. Você não precisa de mais nada para ser salvo, apenas crer no Senhor Jesus Cristo. Aqui está o ladrão, morrendo na cruz, agonizando na cruz, está ali porque ele merece estar. Ele está ali porque ele fez mal para as pessoas, sabe-se lá se ele foi violento, sabe-se lá como é que ele praticava esses roubos. Mas no momento em que ele creu, ele aceitou Jesus, então Jesus disse, com toda certeza te garanto, quer dizer, você está salvo, eu te dou toda a garantia que você está salvo. E por que Jesus foi tão direto, sabe, ele disse isso com tanta firmeza, porque já não dependia mais daquele ladrão. A salvação já não dependia mais do ladrão. A salvação agora era algo que Jesus estava dando para ele. Jesus estava dando. A salvação vem de Deus. A salvação não pode ser conquistada por obras. E eu quero deixar uma coisa muito claro para você que está fazendo esse treinamento MDG. Você vai encontrar muitas pessoas que vão dizer que salvação depende de jejum, salvação depende de santidade, você tem que se santificar para ser salvo. Não é isso que a Bíblia ensina. É óbvio que você tem que se santificar. É claro que se você nasceu de novo, se você é uma nova criatura, se você colocou a sua vida diante do Senhor Jesus, você não vai ter prazer em viver no pecado. O pecado vai entristecer o teu coração. O seu prazer estará na lei de Deus. Você vai querer ser semelhante a Jesus. Você vai querer agradar a Jesus e jamais você vai querer entristecer o coração de Jesus com os seus pecados. Entende? Então você vai se santificar, mas não para ser salvo, porque se salvação pudesse ser conquistada ou tivesse de ser conquistada com a nossa santificação, a nossa perfeição, então nós estávamos perdidos, todos nós estaríamos perdidos. Aquele ladrão não teria sido salvo. Note bem que Jesus olhou para ele e não fez pergunta nenhuma, ele não teve que dar prova alguma da sua fidelidade. Jesus disse para ele, olha, eu te garanto, eu te dou a minha palavra, eu te dou a minha garantia com toda certeza, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Entendeu? Salvação, certeza de salvação. Por quê? Porque a salvação só depende da fé. Ninguém pode ser salvo por suas próprias obras. Vamos abrir, embora a gente já tenha visto isso no nosso treinamento, vamos abrir em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Vamos ver o que diz aqui a palavra de Deus.
Olha só que bacana. A gente tem que crer na palavra, irmão. Isso aqui que não falha nunca, é a palavra de Deus. Não é o que o bispo pensa, não é o que o papa, o pastor, o padre, o irmãozinho da igreja A, B, C. Isso não importa. O que importa é a palavra de Deus. A palavra de Deus nunca vai deixar de se cumprir. Eu tenho falado muitas vezes aqui, cuidado com esse negócio de ficar ouvindo profecia por aí afora, irmão, isso é um perigo, mas um perigo. Eu tenho visto tanta gente tropeçar, cair, se estrumbicar por causa de falsas profecias. Negócio de irmãzinha lá na esquina, a irmãzinha fulana, a irmãzinha Beth, ela tem o dom, vai nessa. Não é que eu não creia, não, sabe? Eu creio que Deus é soberano. Deus falou com Balaão através da jumenta, né? Deus fala com o papagaio, através do papagaio, fala até através de um cachorro, se ele quiser falar. E fala através de quem ele quiser falar. Mas que tem muita, sabe, muito exagero, muita mentira, muito, sabe, nem te falo. Você toma bastante cuidado, porque, olha, eu já vi muitas famílias serem destruídas por causa disso. Mas vamos lá, vamos tocar o barco. Então vamos ler aqui, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Acharam aí? Abriram? Vamos lá. Porquanto pela graça sois salvos. A palavra graça significa favor de Deus, favor do Senhor. Porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé. E aqui o apóstolo ainda escreve de forma mais clara, ele diz: e isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, é dado por Deus. Foi o que Jesus fez ali com aquele ladrão. Jesus deu a salvação para ele, não merecia nada não, Deus deu a salvação para ele, foi dada a salvação para ele. Entendeu? Quem conquistou a salvação dele foi Jesus, lá naquela cruz do meio ali, aquela cruz ali, ó. Você está entendendo? Olha aqui, olha. Porquanto pela graça sois salvos, não por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo. Então, não tem esse negócio de você achar que salvação depende de consagração pessoal, depende de caridade, depende de você subir monte, depende de você jejuar. Tem gente que acha que só quem vai ser salvo são os membros desta ou daquela denominação, né? Isso tudo é conversa para boi dormir, irmão. Quem serão as pessoas que vão morar com Cristo na glória para sempre? Quem são os salvos do Senhor? São aqueles que, como ladrão, conheceram a Cristo e entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus. Você entende como é importante que a gente pregue a palavra para os seus familiares, para os seus amigos. Se eles não receberem a palavra, eles não poderão ser salvos. Paulo pergunta isso: como crerão se não há quem pregue? Se a gente não pregar para essas pessoas, elas não vão conhecer essa verdade. Essa verdade é a verdade principal do Evangelho, é a grande verdade do Evangelho. A verdade que salvou esse ladrão aqui, que salvou você que está me assistindo agora, porque se você está estudando a palavra de Deus, querendo crescer na fé, é porque você entregou a sua vida nas mãos de Jesus, né? Graças a Deus por isso. Quem é salvo aí, diga amém. Amém. Não é? Então, vamos lá. Qual é a grande preocupação de Paulo aqui em Gálatas? Paulo escreve uma carta para os cristãos que estavam na Galácia, né? E aí ele tem uma preocupação. Que preocupação é esta? Vamos ver aqui, Gálatas
capítulo 1, versículo 6. Gálatas 1, 6. Diz assim, olha, preste atenção, vamos para a palavra, vamos ver o que está escrito. Paulo tinha essa grande preocupação, olha. Estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Vou continuar aqui, vamos continuar. Que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. No verso 8, Paulo diz, contudo, ainda que nós, ou mesmo o anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, ou seja, de que Jesus pregou, um evangelho diferente do que os discípulos pregaram, seja considerado maldito. Ele repete aqui no versículo 9, ele diz, conforme já vos revelei antes, declaro uma vez mais, qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja amaldiçoado. Entendeu? Então, a preocupação de Paulo é que as pessoas estavam mudando o evangelho. Hoje, eu vou dizer para você, se prepara, porque vai chegar alguém, aliás, muitas pessoas talvez cruzem pelo teu caminho, tentando confundir a tua cabeça. Vão dizer que a Igreja da Conquista não tem doutrina, que é liberal demais. Ora, nós estamos fundamentando a nossa fé na palavra de Deus, meu irmão. Aqui, é a Bíblia Sagrada. E também não estamos sendo liberais demais. Eu não estou dizendo que você pode pecar à vontade, porque de qualquer forma você será salvo. Estou dizendo sim, que você vai ser salvo, não pelas suas obras, senão aquele ladrão lá não ia ser salvo não, irmão. Está entendendo? Aquele ladrão lá ia para o inferno. Entendeu? É claro que você vai se santificar, a gente vai chegar, a gente vai falar muito sobre isso aqui ainda. Você vai se santificar, você vai entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, você vai consagrar a sua vida, você vai ter uma vida no altar, isso aí é fundamental mesmo. Mas, sabe, você tem que tomar cuidado para não entrar nessa pilha aí dos religiosos que ficam querendo, sabe, botar um monte de besteira na sua cabeça. Bom, vamos lá. Qual é a poderosa mensagem do Evangelho, então, para a gente terminar? Justiça independente de obras. Romanos capítulo 4, versículos... Vamos lá, Romanos... Abre aí rapidinho para a gente... Nossa hora já está atrasada aqui, nosso tempo já está passando. Romanos capítulo 4, versículos 6 a 8. Qual é a poderosa mensagem do Evangelho? Olha, acharam aí? Vamos ler. Assim também Davi fala da bem-aventurança do homem a quem Deus leva em conta a justiça independente de obras. Ai, que bacana, como a palavra de Deus é bonita. Conhecer a palavra de Deus é bom demais. Versículo 7. Romanos 4, 7. Como são felizes as pessoas que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são cancelados. Eu sou feliz porque eu tenho meus pecados cancelados, as minhas transgressões perdoadas. Versículo 8. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais cobrará o preço do pecado. Deus jamais vai cobrar o preço do pecado do Bispo Henrique, porque eu sou como aquele ladrão, eu entreguei a minha vida, e Jesus disse para mim, eu te garanto que você vai estar comigo no paraíso, no meu reino. Glória a Deus. Qual é a poderosa mensagem do Evangelho? Olha, nós fomos justificados mesmo pecando. Esse versículo aqui deixa muitos religiosos, muitos crentes, daqueles mais, sabe, bitolados, né? Deixa esse pessoal maluco.
porque eles não entenderam ainda a graça de Deus. Vamos ler. Romanos 3, 28. É a palavra, irmão. Não tem como a gente duvidar do que está escrito na palavra. Romanos 3, 28 diz assim: concluímos, portanto, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente da obediência à lei. Oh, que maravilha! Oh, que maravilha! Quer dizer, você recebe a justificação, você é tornado justo, independentemente da sua obediência à lei. Isso que significa o seguinte: você pode errar, você pode tropeçar, você pode cair, você vai ser castigado por isso, vai pagar o preço por isso. Você pecou, tem consequência, todo pecado tem consequência, porque a palavra de Deus diz que tudo que o homem semear, isto também ceifará. Você vai entristecer o coração de Deus, você vai colher um fruto podre aí pelo teu pecado, mas justificado você será. Ainda que você erre, se você está com Jesus, a Bíblia diz que não há condenação para você. Por isso, meus amados, é que nós precisamos estar sempre, sempre, sempre na presença de Jesus. Por isso é que muitas vezes o diabo tem tentado afastar você da igreja, do evangelho. Você quer mais uma prova? Eu não vou ler não, mas eu quero que você leia. Tá bom? Você vai ler agora, tá bom? Vamos lá. Mais uma grande prova de que o que nós estamos falando é verdade. João, capítulo 8, versículos 3 ao 5. João, Evangelho de João, capítulo 8, versículos 3 ao 5. Pode passar um pouquinho do 5 para você entender. Fala sobre aquela mulher que foi apanhada em adultério. Foi flagrante adultério. Os homens religiosos queriam apedrejar. Joga pedra, vamos jogar pedra, vamos jogar pedra. Eles gostam, religioso gosta de atirar pedras. Olha, é uma beleza, vamos tirar pedra, vamos lá, vamos tirar pedra. Mas Jesus recebeu aquela mulher com amor. Ele perdoou aquela mulher e disse: mulher, vai e não peques mais. Isso é graça. Esta é a principal mensagem de Cristo. Salvação pela fé. A mulher creu no Senhor Jesus e foi salvo. O homem que estava para ser morto ali na cruz ao lado de Jesus creu e mesmo não merecendo nada, ele foi salvo. Você não merece nada, eu não mereço nada, ninguém merece nada. Todos nós somos pecadores. Mas o Senhor fez cair sobre nós o sangue de Jesus e nos justificou, ou seja, nos tornou justos aos olhos do Pai. Que essa palavra possa abençoar a sua vida e que você tome bastante cuidado para que ninguém, nenhuma mensagem que você vai ouvir pelo rádio, pela televisão, alguém que venha, ninguém pode tirar essa verdade do seu coração. Por que você tem certeza da salvação? Porque você creu no Senhor Jesus, você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, mesmo você errando. Lembre-se, o ladrão, você não é pior do que aquele ladrão, e ele foi salvo pela graça, mediante a fé. Que Deus te abençoe, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Beijo no teu coração.